Bom, então vamos continuar a nossa aula falando sobre a pontuação. Então, agora nesta parte do vídeo, nós vamos terminar os pontos que estão aqui. Então, falamos sobre a vírgula, agora na sequência vem este aqui. Quem se lembra do nome dele? Exclamação. Exclamação. Então, para que serve o ponto de exclamação? Então, vamos voltar na história. Tem um momento aqui que Deus, ele tá bem aqui, ó. Tá um pouco decepcionado com o baobá, né? Aí ele diz assim: não posso acreditar que é infeliz. Olha aqui, ó, pontinho de exclamação. Ai, aqui tá tão pequenininho, mas aqui tem, depois da palavra infeliz, tem um ponto de exclamação. Justo você, que caprichei tanto. Ah lá, outro pontinho. Insistia o Deus. Então, neste momento aqui, o que o autor, quando escreveu esse texto, por que ele coloca esses pontos de exclamação na fala do Deus? Porque ele quis, sem motivo nenhum, porque ele acha bonito esse ponto? Não, lembre-se que a pontuação ajuda no sentido do texto, faz parte desse sentido. Então, aqui o autor, quando escreveu essa parte aqui da fala do Deus, quis que o leitor entendesse que Deus estava decepcionado, Deus estava triste com o baobá. Então, Deus, a gente sabe que ele está insatisfeito, triste, por esses pontinhos aqui, pelo ponto de exclamação. Certo? Então, o que é que o ponto de exclamação? Qual é o efeito que ele causa na fala? Ele demonstra os sentimentos, as emoções. Então, ali a gente sabe que Deus está insatisfeito pelas palavras usadas na fala do Deus, né? Não posso acreditar que é infeliz. E quem ajuda a dar essa imposição de insatisfação na fala do Deus? O pontinho de exclamação. Então, o ponto de exclamação, ele serve para demonstrar as emoções e sentimentos das personagens. Então, você quer demonstrar nervosismo, tristeza, alegria, espanto, surpresa. Então, esses sentimentos, quem ajuda a pôr no papel é o ponto de exclamação. Então, aqui, ó, vou colocar emoções, dá para ver? Isso. Emoções e sentimentos. Então, vão copiando bem direitinho, certo? Não deixem um ponto ficar grudado no outro, tá? Fez a explicação do ponto, pula a linha, vai para o outro. Não deixa tudo muito grudado, não, porque na hora de estudar depois você se perde. Então, deixa bem separadinho. Terminou a interrogação com a explicação, pula a linha, vai para o travessão. Veja que o travessão a gente usou bem mais linhas, né? Então, pula em linha, escreva a vírgula, pula a linha e vai para o próximo, tá? Aqui no caso, ó, para eu explicar os dois pontos, eu vou ter que pular linha, marcar os dois pontos na de baixo e colocar a explicação, certo? Então, vamos para o nosso último ponto, que são os dois pontos. Então, vejam que eu trouxe um conto para vocês, para explicar os pontos, a pontuação. Eu trouxe um conto que eu falo para vocês que a gente também pode chamar de história, não é isso?
Os contos, as histórias, crianças, são narrativas. Então, o que é uma narrativa? Lembra-se lá da menina, você que chegou em casa e contou o que aconteceu na escola para a mãe? Você contou o que aconteceu na escola. Então, o fato de contar algo, contar um acontecimento é uma narrativa. Então, narrar é contar alguma coisa. Então, por que a história, o conto, é uma narrativa? Porque ele está contando alguma coisa que aconteceu em um tempo, em um local, com certos personagens que podem ser animais, pessoas, certo? Então, a narrativa é o fato de eu contar alguma coisa. E esses pontos aqui que eu estou mostrando para vocês, eles são próprios de narrativas. O que são próprios de narrativa? Eles aparecem mais nas narrativas, certo? Então, aonde a gente vai sempre encontrar esses pontos? Nas narrativas, que são as histórias, que são os contos, tá? Fábula também. A fábula conta uma história. A fábula tem outras características, mas conta alguma coisa, uma história. Então, lá também nós vamos encontrar isso daqui. E na piada, professora? A piada também pode ser uma narrativa. Joãozinho chegou à escola e disse: Ó, eu tô contando o que aconteceu com o Joãozinho. É uma narrativa, então também você vai encontrar esses pontos lá, certo? Então vamos para o nosso último, que são os 2 pontos. Onde eles aparecem? Aqui, ó. Vejam só. Chegou o dia em que o Criador não aguentou mais ouvir lamentações. Ó, bem aqui, ó, tem 2 pontos. Então, é a parte do narrador, ó. O narrador, ele está contando, ele está narrando, ó. Chegou o dia em que o Criador não aguentou mais ouvir lamentações. E aí ele coloca 2 pontos. O autor colocou 2 pontos aqui. Por quê? Olha o que acontece na linha de baixo. Chega de blá, 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 disse aborrecido. Então, quem é? Eu sei que teve alguém que falou aqui, porque tem o travessão. Chega de blá, blá, blá. Quem falou aqui? Foi o Deus. Por que eu sei que é o Deus? Porque aqui, anteriormente, o narrador estava contando que o criador não aguentou mais ouvir lamentações. Aí, em seguida, o Deus fala: Ah, olha aqui porque tem esses 2 pontinhos. Os 2 pontos, ele anuncia que alguém vai falar. Então, o narrador estava contando lá. O Criador não aguentou mais ouvir lamentações. Aí, na linha de baixo, o Criador fala, o Deus fala. E como eu sei que ele já ia falar? Porque apareceu esses 2 pontos aqui. Então, os 2 pontos, ele já anuncia para o leitor que em seguida alguém vai falar. Certo? Uma das funções dos 2 pontos é essa. Vejam só que a Pro falou. Uma das funções, porque esses 2 pontos têm outra função, outras funções, como a vírgula. Mas hoje eu só quero mostrar uma para vocês, que é essa, de anunciar que alguém vai falar, tá? Então, para que serve, ó, o nome dele? 2 pontos. Qual é a função dele mesmo? Que ele tem dentro da narrativa? Anunciar a fala da personagem.
certo? Então, uma das funções dos 2 pontos na narrativa é anunciar a fala da personagem, certo? Por exemplo, lá no conto da Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho falou. Ela vai falar, não vai? Então, antes de eu colocar a fala dela, eu coloco 2 pontos depois da palavra falou, e aí eu coloco, então, em seguida, o que disse a Chapeuzinho. É um exemplo para vocês. Bom, criança, deixa eu fechar aqui o parênteses que eu abri e esqueci de fechar. Aí. Tudo isso aqui vocês vão anotar no caderno, tá? Bem direitinho. E agora, vocês vão pular linha e vamos concluir a nossa aula. Deixa eu pegar aqui uma outra caneta rapidinho. Nós vamos concluir a nossa aula com o que a gente aprendeu, certo? E passo a tarefa para vocês. Então, ó, na outra pula em linha e vamos anotar lá. Então, o que é a narrativa? Que nós vimos que é onde aparece esses pontos. Então, os pontos que nós vimos, eles são comuns, próprios da narrativa, lembram-se? Então, a narrativa, 2 pontos, narrativa é contar algum, até grifar aqui, é contar algum fato ou acontecimento. É contar algum fato ou acontecimento. Vou pôr aqui, ó, tracinho, narrar. Ó, exprimir ali, narrar. Para quem gosta de futebol, quando a gente acompanha na televisão, por exemplo, não tem o narrador, a gente fala que é o narrador esportivo. Você tá vendo o jogo acontecer, as imagens, mas o narrador está falando o tempo todo quais são as jogadas, quem pegou a bola, que passe o jogador fez. Ele tá te contando o que está acontecendo no jogo. Então você vê o jogo acontecendo através das imagens, mas quem te auxilia a entender o que está acontecendo não é o narrador? Pois é, o narrador lá está contando para você o que está acontecendo no jogo. É a mesma coisa na história, certo? Alguém que é o narrador nos conta o que aconteceu em algum lugar, em algum tempo e quem fez parte disso. Então, isso é uma narrativa, certo? Só para reforçar o que a Pro já falou anteriormente. Aí vocês vão pular linha e nós vamos anotar a pontuação. Por que ela é tão importante, a pontuação? Ó, pontuação. Por que os pontos que nós vimos são tão importantes? Então, nós vamos escrever lá. Fazem parte do texto narrativo complementando o meu não coube, então vou separar essa palavra. Se vocês tiverem espaço, vocês continuem. Complementando seu sentido. Certo? Então, por isso que a pontuação é tão importante no texto narrativo, porque ela complementa o sentido. Certo, crianças? Esperam ter sido bem
esclarecedor tudo que eu disse e que vocês tenham entendido, né? Então, a importância da pontuação nos textos narrativos. Então, agora para nossa tarefa, a gente finaliza o vídeo. A tarefa é a seguinte. Olha, mais um texto de tirinha para vocês. Então, eu quero que vocês pulem linha lá da última anotação que fizeram e anotem tarefa, pulem linha, e a tarefa é a seguinte: vocês vão copiar isso aqui no caderno, ó. Os balões da história em quadrinhos estão vazios. Observe bem as imagens e crie as falas dos personagens. Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês façam isso. Quem quiser desenhar, né? Aqui, ó, tem um cachorrinho aqui, tá vendo? Quem quiser desenhar os quadrinhos, tudo bem, fica à vontade. Quem não quiser, pode somente colocar os balões para mim, tá? Dica importante: não faça primeiro o balão para depois escrever dentro. Faça o contrário, escreva primeiro aquilo que você quer, depois você faz o balãozinho em volta. Porque você faz o balão um pouco menor, você faz o balão pequeno e depois você quer que caiba lá tudo aquilo que quer escrever, não dá certo. Então, faça o contrário, escreve primeiro o que você quer, depois você faz o balãozinho em volta, tá bom? Então, vamos entender o que está acontecendo aqui pelas imagens. Então, tem alguém aqui, ó, com uma rede na mão, parece que quer pegar o cachorro, né? Ele tá dizendo alguma coisa para esse cachorro. Na sequência, esse homem desapareceu, voou o chapéu dele, voou o sapato do pé. O que será que aconteceu com ele? O que será que ele falou nessa hora? Aí, na sequência, ele tá com uma cara de medo, está saindo correndo, está espantado. O que será que ele disse nessa hora? E olha o cachorro, já até arrancou um pedaço da roupa dele aqui, ó. O que será que o cachorro fala? Cachorro fala? O cachorro não fala, mas ele emite sons, né? Qual é esse som que a gente traduz, coloca na escrita? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Coloquem as falas nesses balõezinhos. Caprichem, que eu quero ver o capricho de vocês. Certo? Encerramos aqui. Bom final de semana a todos. Lembrando que amanhã, sábado ou domingo, mais tardar, eu envio a atividade avaliativa dessa semana. Tá bom? Avisem a mãe, o pai, o responsável de vocês. Então, até semana que vem, crianças.